Deixa eu me posicionar. Estamos aqui novamente no Papo com o Palestrante. Hoje com uma figura do céu, não, uma figura do espaço. Vocês vão acreditar com quem eu vou falar hoje. Eu vou falar com Marcos Palhares. Ele é engenheiro de produção e pós-graduado em gestão de marketing. Você é graduado, essa gestão, essa pós-graduação foi feita onde? Eu fiz GV. Ah, GV. Getúlio Vargas. Ótimo. Bom, ele é considerado um dos maiores aventureiros do Brasil. Não, fala a verdade. E ele é escritor e palestrante. Muito obrigada de você ter aceito o nosso convite, viu, Marcos? Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Aliás, até muito interessante ter esse espaço, né? Porque eu ainda sou razoavelmente, né, novo nessa área de palestras, já tenho uma tarimba grande, então eu até me sinto aqui, vou ser avaliado hoje, né? Por uma profissional que já está há muito tempo nesse mercado. Não tem avaliação. É um bate-papo muito informal, porque eu achei o teu currículo muito interessante, a tua vida é muito interessante e as pessoas vão ver isso ao longo do nosso bate-papo. É um bate-papo rápido, porque isso aqui vai ser editado e vai para o YouTube, ninguém quer ficar vendo um filme longo. Tem que ser um filme sucinto e que fale muito, né? Que explique muito o que você faz. E também a gente vai usar também para vendas esses vídeos. Tá? Legal. Bom, então eu quero saber o seguinte, que você fale para mim um pouquinho da sua infância e da sua adolescência. Como é que você nasceu onde? Então, eu sou de São Paulo mesmo, região lá do Campo Belo, Zona Sul, né? Dali da minha janela eu assistia o aeroporto de Congonhas, antes de ter tanto aquele paliteiro, né, de edifícios na minha frente, mas eu conseguia ver os aviões descendo o tempo inteiro, subindo, decolando. Praticamente aquela janela era a minha televisão, né? E à noite a minha televisão era a janela olhando para as estrelas, porque a minha cama era posicionada bem do lado da janela e eu olhava para cima, via a lua e as estrelas. Então, meu convite foi muito assim, né? É engraçado como a criança, quando você consegue perceber o seu dom logo, pequenininho, é maravilhoso. Às vezes você não consegue, mas olha só, você olhava para as estrelas e olhava para os aviões, né? Exatamente. E aí veja só que essa coisa, né, esse vínculo de alguma forma, mesmo que não tão próximo assim, mas você ter aquele banho todo dia de estrelas e de lua e de aviões e tal, aquilo foi impregnando, né, como um verniz, né, na alma. E hoje eu tenho, né, para quem não sabe, me apresentando, né, eu sou um dos brasileiros que levou a bandeira do Brasil até a estratosfera. Fui o primeiro a fazer isso num caça russo, MiG-29. Olha, então, ao topo do Olimpo, né, o pedestal mais alto da nossa bandeira. Não, você já está falando as minhas perguntas aqui, eu vou ficar louca. Opa, então peraí. Uma das perguntas, então já que você começou, você fala, eu queria que você me falasse como foi esse voo nesse caça russo até a estratosfera. Quando você chega na estratosfera, você já consegue ver a Terra azul? Sim, é isso que é interessante, né? Eu tenho uma legião de terraplanistas, né, que são os meus haters. E eu tenho que dizer o tempo inteiro que não adianta, eu vi, né? É redonda. É redonda, então não tem argumento, né, e além disso, eu falei, eu vi, não precisa provar nada, eu estive lá em cima, né? Sim. Então, assim, a gente, quando realiza uma experiência dessa, que é uma experiência transformadora, a gente volta para o chão, né, para a terra,
querendo passar, né, esse coração aberto, né, tanto conhecimento que você adquire por realizar algo assim muito inovador, muito raro, uma experiência muito rara. Então, eu acabei me tornando palestrante muito a ver com esse vínculo nas minhas aventuras, né? Sim. Olha, qual a sua maior aventura? Qual foi a sua maior aventura? Foi o caça? Foi o caça? Tem duas aventuras, tem a terceira que está em andamento, que é chegar ao espaço, né? Mas esse aí já tá certo, não tá? Você sim, não vai já tá certo. Ônibus? Não tá certo isso? Eu vou numa espaçonave chamada Spaceship Three. Ai, meu Deus. Isso, ela vai chegar a cerca de 100 quilômetros de altitude, que é considerada a altitude de espaço, né? Os americanos definem espaço a partir de 80 quilômetros de altitude, que o satélite já consegue realizar uma órbita. Mas existe uma convenção internacional que fala em 100. De qualquer forma, eu estarei ali no meio, né? Entre provavelmente os pioneiros no mundo, né? Então não é nem só no Brasil. No Brasil nós só tivemos um astronauta até hoje, que é o Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, né? Também meu sócio no empreendimento, né? Nós somos uma dupla sertaneja, né? Marcos Palhares e Marcos Pontes, né? Certo. Palhares e Pontes. Combina tudo. Combina tudo. Combina. Então, nós procuramos sempre levar a ciência e tecnologia de uma forma educativa, através de convênios experienciais que a gente fala, né? Então, nós temos uma agência de turismo que leva pessoas comuns e cientistas, enfim, interessados, né, em suprassumo que há em termos de inovação e tecnologia em laboratórios de excelência, como observatórios astronômicos, a NASA, né, locais, enfim, que não é qualquer agência que tem um preparo para isso. Claro. Né? E, assim, essas suas aventuras são patrocinadas pela agência, por você particularmente, ou você tem patrocinadores? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque antes de haver agência, existia o Marcos Palhares Aventureiro, né? Então eu era o meu patrocinador, né? Certo. E isso criou uma bagagem em mim, né? Uma expertise que acabou se tornando um negócio, né? E hoje esse negócio me permite entrar de uma maneira, digamos, patrocinada nesses lugares em que antes eu bancava, né? Entendi. Então hoje eu consigo realizar algumas atividades, né, de aventuras, graças à minha participação da agência, principalmente como guia nesses locais. Então eu sou guia na NASA. Então você quer ir para a NASA, aí o Marcos Palhares vai lá, que é um expert, né, em exploração espacial, e vai levar, né, o turista, o interessado, ou seja, quem for, né, o nosso cliente. Aí já é uma coisa, sai daqui já com o turista, ou você encontra ele lá? Depende. Tá. Então, eu posso encontrá-lo no aeroporto e nós seguirmos juntos de avião, como eu posso já estar lá e o cliente chegar e eu fazer o recebimento do cliente, né? Então, isso é independente. O que eu faço é abrir as portas desses locais secretos, né, para a maioria das pessoas, né, que muitos locais são inacessíveis, e a gente, através de convênios, tem muitas portas abertas, né? Esse é o teu maior talento. Sim. Eu acho até mais do que você conseguir entrar na NASA, entendeu? Você ter portas abertas nesses lugares tão difíceis, né? Sim. Inclusive, por exemplo, hoje eu entro em locais que eram fechados até meses atrás. Então, vamos dar um exemplo, vai. O Center Padagavareniem Gagarina, que fica na Rússia, né? Era um lugar da antiga União Soviética, né? Que era os espiões que tentavam entrar lá eram fuzilados. E eu entro nesses lugares misteriosos, né, da Guerra Fria, entro em bunkers para proteção nuclear, né, em caso de guerra nuclear, entro
em estações de lançamento, onde está lá o botão, né, de lançamento do foguete. Então eu tenho acesso a diversas plataformas, né, da tecnologia espacial que para muitos serão, assim, pela imaginação, né? Claro, claro. É muito bacana esse trabalho. Não, você faz o que você gosta e ganha dinheiro. Maravilhoso, que nem eu. É ótimo. Não, maravilhoso. Me fala. Agora eu quero saber qual é a sua maior aventura. Atualmente é ainda o voo na estratosfera, por ser uma coisa assim pioneira, né? Por ter uma visão magnífica, por estar mais próximo do meu sonho maior, que é chegar ao espaço. Tá. Então ali eu quebrei a barreira do som num caça supersônico, decolei de uma antiga base, né? É tudo tão fechado e tal que você não percebe que você realmente está. Ou é que nem aquele negócio que faz se grudar assim atrás, assim, ó. Como é que é? Então, o cockpit de um avião de caça é realmente um ambiente bem apertado. Tá. Mas ele tem uma espécie de uma cúpula de vidro. Você tem uma visão assim, só não chega a ser 180 graus, né? Não chega a ser 360 porque não dá para ver o chão. Tá certo. Mas você tem uma visão espacial enorme. Sim. E dali, por exemplo, eu tive o privilégio de ver o nosso Sol como um astro bem diferente do que se vê aqui na Terra, né? Você não conseguia tirar uma selfie, tirar umas fotos, não dá, né? Não podia levar celular. Eu imagino que não, estou te enchendo. mas eu tinha uma câmera no cockpit, que é uma câmera do avião, né? Depois são editadas várias imagens ali, porque nunca pode aparecer equipamentos militares estratégicos, né? Claro. Então eles mostram praticamente só o rosto, assim, né? O que fica pra gente é o rosto e o que aparece. E você precisa estar sempre direitinho nas normas, né? Para você continuar tendo a confiança deles, né? Sim. E negociar com o russo não é muito fácil, não. Existe uma barreira cultural bem significativa, né? Então, a gente que é brasileiro, que é latino, que é mais chegado, já chega assim, então, agora vamos fazer isso, depois aquilo, e o cara fala, não, calma lá. Eu só vou te fornecer isso. Tá, mas a gente pode negociar se eu fizer... Não tem negociação, é isso. Ponto. Acabou. Negociação russa é simple like that. Aí você mostra esse sorrisão e o cara já começa a ficar com o coraçãozinho mole. Faço o joinha e falo, vamos do mesmo jeito. Olha, eu queria saber então, depois do caça, qual foi a sua maior aventura? Depois foi, com certeza, até bem equiparada. Foi no submergível. Eu ia perguntar. São as duas, né? Digamos, mais alto e mais baixo, né? Sim. Então, 2.000 pés de profundidade no submergível. Veja só, recentemente vocês viram a notícia no jornal de um submarino da Indonésia que afundou, né? E ele tinha uma capacidade de... Em 6.000, né? 6.000 metros ou 5.000 metros, não é? Foi 800 metros. Putz, não, 5.000 então não existe. Eu vou mandar cortar isso daí, essa parte aí. Existe, mas fossas marianas para aqueles lados lá que é 11.000, chega a 11 quilômetros a profundidade máxima. Não é qualquer submergível que chega a essa profundidade, né? Então, o que acontece é que esse submergível que eu realizei essa atividade, ele já conseguiu uma profundidade equivalente a 2 Empire States, né? Se você já subiu no Empire State, teve o privilégio de olhar os alfinetinhos lá embaixo, que são as pessoas, né? Imagina o dobro dessa altitude, só que para baixo. Então existe um peso, que é o peso do oceano, realizando uma pressão, uma carga muito forte no submergível, e por isso que aquele submarino da Indonésia, quando ele travou, ele passou dos 500, né? Quando passa dos 500 é que ele rompe. Então eu passei dos 500 com um submergível preparado para uma profundidade máxima. Certo. Então isso também foi bem disruptivo, essa experiência.
E foi interessante por quê? Porque eu aliei o meu interesse astronômico à atividade de submergível, né? Então ali eu me sentia numa cápsula espacial, porque é realmente muito similar, e assistindo um mundo totalmente diferente. E com mais pessoas, não é? Eu e mais 2 tripulantes. Um holandês e um americano. Tá. Então, levei a bandeira do Brasil também lá para baixo e, obviamente, por estar muito fundo, a luz do sol não chega, então é um breu, parece que você está no espaço, né? Parece que realmente você está fazendo uma viagem espacial. E aí, quando você consegue enxergar a Terra ali no fundo, parece que você chegou a um outro planeta, porque é diferente de tudo, né? Que a gente está acostumado a ver na Terra. Então, são canyons pré-históricos que estão lá intocados. Você precisa ter lanternas ultrapotentes, né, para conseguir enxergar todo o panorama. Sim. Mas o mais interessante é poder ver aquela fauna diferenciada de tudo, que eu chamo sempre nas minhas palestras de Aliens of the Deep, né, que são seres de outro, enfim, de outro planeta, porque eles são realmente bem diferenciados, não se parecem com nada que a gente está acostumado, né? Eles emitem luz, né, para você ter uma ideia. Então são seres bioluminescentes e eles adoram uma companhia, uma visita. Então quando a gente chega submergível, eles começam a piscar e ficar todos oriçados. Opa, né? Vamos fazer contato. Fica ali um contato de 3º grau lá com aquela raça lá submarina, que é uma coisa indescritível. Olha, você falou que todas as suas aventuras, no final, te deu vontade de fazer a palestra, mas quando você comentou isso, me pareceu que foi ao contrário. Tipo, essas aventuras, chegou um momento que você falou que, poxa, isso pode virar uma palestra. Me fala como é que foi essa sua experiência de pensar em palestras. Muito legal, Sandra. Olha, eu sempre fui frequentador de palestras. A minha primeira palestra que eu assisti com 15 anos foi do Robert Wong. Depois assisti o Amir Klink, depois assisti Carlos Júlio. Enfim, eu fui me embrenhando nisso. Eu sempre sou ávido por conhecimento e por pessoas que têm coisas bacanas para passar. Eu gosto dessa coisa de evoluir. Mas até aí eu nunca me imaginei em palco, nunca. Então, tudo que eu fiz, que foi uma coisa para me autoenergizar, enfim, era uma fome que eu tinha interna mesmo, de exploração. Sim. Acabou culminando por um acaso com as palestras, porque eu conversava com as pessoas sobre essas experiências, elas falavam, nossa, você precisa falar sobre isso. Entrar em alguns circuitos, né, de universidades, escolas, e aí de repente uma empresa já me chamou, e nunca cobrando nada, sempre fazendo assim, inclusive às vezes viajando do meu próprio bolso para dar a palestra, só pelo simples prazer, né, de poder estar lá e passar conhecimento, né, transformação. E aí chegou um momento que começou a ficar muito caro essa coisa de eu bancar do meu próprio bolso. Eu não tenho tempo suficiente, né, para sair as coisas hoje. Pagar, né? As empresas têm como pagar. Sim, Sandra, todos nós somos sobreviventes, essa que é a verdade, né? Sim. Então eu comecei a falar, deixa eu profissionalizar esse pacote aqui e cobrar um valor que me parecesse justo. Então eu comecei cobrando um valor bem baixinho, né? O interesse continua acontecendo. Conforme o interesse foi aumentando, eu fui aumentando o valor do pacote para poder dar conta, para equilibrar o meu tempo também, né? Porque eu sou empresário, empreendedor também. Então, hoje eu me sinto uma pessoa realizada na área de palestras, né? Já realizei palestras com empresas como Google, Bradesco, Sanofi, fiz agora com a Volta Telecom, né? A Raizen agora está me chamando, enfim, estou com muitas palestras no meu portfólio
E isso, de certa forma, já me carimba como uma pessoa e que as pessoas compreendem que tem um conhecimento interessante aí, inovador, disruptivo, transformador, motivacional, né? Porque eu procuro sempre passar meu entusiasmo no meu storytelling, né, durante a palestra. E as pessoas se engajam nisso, criam um ambiente meio de novela, que todo mundo quer saber, e agora, o que vai acontecer? Né? Então isso prende a atenção das pessoas, eu noto pela face das pessoas, algumas com a boca aberta, assim, olhando fixo para mim, como se tivesse visto um fantasma. E é muito interessante ver essa reação. E a gente tem o feedback, né, que é aquele momento que a gente desce do palco, que a gente pensa que vai sair, né, para casa e de repente vem aquela galera toda e fala, nossa, posso tirar uma foto? Sim. Quero comprar teu livro e tudo mais. Então a palestra acabou potencializando um livro que é uma forma de uma lembrança. Não fala do livro, daqui a pouquinho a gente fala. Eu queria saber quando exatamente foi isso, de começar, mesmo as de graça, quando foi que começaram os convites? Foi em 2012, quando eu consegui criar uma agência, né, de experiências em sociedade com o astronauta Marcos Pontes. Então, o Marcos Pontes ele tinha uma agenda muito lotada de palestras também. E algumas palestras eram palestras gratuitas, né? Que eram escolas que queriam. Aí vai você, gratuita eu não. E aí ele falava assim, ó, Palhares, tua chance, começa aí porque uma hora vai ter que ser você, eu não vou dar mais conta. E eu ia nas gratuitas, né? Utilizando a agenda dele mesmo, que ele mandava, ó. Eu então era o capataz ali, digamos assim, né? Naquele momento, né? Eu tava tirando minha virgindade, né, no assunto, não tinha experiência, e foi importante para mim. Sim. Foi um aspecto bom para a gente subir os degraus e conhecer como é que tudo acontece, né, e se profissionalizar nessa área de palestras, que hoje é um dos meus ganha-pães, né, muito importante, né, ainda mais agora que estamos em um momento de pandemia, né, e que todo mundo pensa assim, pô, agora acabou as palestras. Não, ao contrário, para mim aumentou. Sim, né? Online, né, mais fácil, dá para ser um precinho melhor. E assim, você tem mais de um tema? Você fala, quais são os temas que você fala? Eu posso falar, como eu sou pós-graduado em gestão de marketing é muito abrangente, né? Então, temas motivacional, vendas, né? Gestão de empresas, né? Liderança, que envolve atitude, tem tudo a ver com o que eu gosto, né? São assuntos que para mim são interessantes. O que eu tenho é uma palestra que eu chamo O Céu Não é o Limite. Sim. E conforme o perfil do cliente, eu vou adaptar algumas dicas de ouro, como o Carlos Júlio fazia nas palestras dele. Então eu tenho as dicas de ouro para palestras de liderança, tenho as dicas de ouro para palestras de vendas, eu troco as dicas. E dando os seus exemplos. Exatamente. Dando assim, eu estou falando isso porque eu vivi isso. Bacana. Entendeu? Então o corpo é praticamente o mesmo. O que muda é a adaptação para cada tipo o portfólio que é selecionado, né? Então eu consigo aliar vendas a uma aventura, por incrível que pareça. Eu consigo aliar motivação à aventura, eu consigo aliar gestão de negócios com tecnologia, entendeu? Então eu consigo fazer tudo isso por trás de um mesmo contexto, um mesmo storytelling. Entendi. Você falou, o céu não é o limite. E no final, esse é o tema do seu livro, que eu achei muito interessante. O céu não é o limite. Quer falar um pouquinho sobre esse tema? Tá aqui, olha. Para quem não conhece, né? Esse aqui é o meu livro. Sim. E ele tem essa capacidade visual aí de brilhar, né? Porque a holografia emite milhões de cores, né? Olha que interessante. Sim, é um livro que lembrasse a tecnologia espacial.
né? Eu gosto muito de livro, né? Eu acho gostoso ler o livro, pegar na mão, tal, as fotos, né? Ainda não me adaptei, embora eu sou amante de tecnologia, eu prefiro um livro ainda do que ler lá no Kindle, né? Mas enfim, o livro a gente pode fazer dedicatória, é uma coisa mais pessoal, personalizada, né? Tá. Eu gosto muito do livro, então eu sempre fui leitor de livro. E o meu livro, o objetivo dele olha só que interessante, isso tem tudo a ver com as palestras, porque eu contei as minhas histórias de aventuras baseadas numa ideia de escada, né, um roteiro para você realizar sonhos. Então tem assim, os títulos, né, dos capítulos são: Acredite em você, né, Descubra seu sonho, Tome decisões, Inove, Brilhe, Busque recursos, Pratique o bem, né, Mantenha foco. Então, esses degraus que você nomeou, né, com as ações, foram na sequência que foram acontecendo ou não? Você foi colocando conforme foi a questão do livro? É bem legal suas perguntas, né, bem técnicas, eu gosto disso. Eu montei o livro de uma forma didática para que a pessoa veja passo a passo como ela pode atingir um determinado objetivo. Certo. Só que, de novo, aliando o conceito de superação, de aventuras e tudo mais, então eu tenho uma história super bacana sobre determinação. O título é Determinação. E não está na época que aconteceu, por exemplo. Você colocou numa época que fosse, quer dizer, você colocou numa sequência ali que fosse mais a ver com o livro. Sim. Sim. Certo. Ok. Então, por exemplo, tem um momento importante em que eu queria entrar na NASA para assistir a decolagem de um foguete espacial e aí eu acabo tendo diversos percalços, obstáculos e caio num pântano e eu conto a história de como foi tudo isso daí para poder assistir a decolagem de um lugar bem diferenciado e aí tinha jacaré e tudo mais e eu não explico, então eu não falo o que é determinação. O nome do capítulo é Determinação. Com a história, a pessoa que está lendo, ela acaba compreendendo o que significa determinação da maneira dela, né? Com a bagagem que ela tem. Então, todos os meus títulos são títulos motivacionais, são escadas que preparam a pessoa para chegar onde ela quer chegar. Sim. Mas eu não procuro a semântica, não procuro o significado, eu procuro colocar a pessoa, imergir ela num contexto, né, emocional, motivacional, para que ela entenda aquele conceito que eu estou tentando passar. Entendi. E, assim, agora na pandemia, o que mais você tem falado? Olha, eu tenho diversas palestras, principalmente na área de tecnologia, né? Eu percebo que as empresas, elas estão criando um contraponto com relação à crise, o pessimismo, né, que está soberbando todo mundo. É muito difícil você tentar, enfim, driblar isso. Então as empresas estão querendo levantar a moral do seu corpo, né, de colaboradores, e aí elas buscam pessoas como eu, que chegaram em lugares e desejam chegar em horizontes cada vez mais difíceis, né? O tema O Céu Não É o Limite tem muito a ver com isso, né? Em você alcançar o inimaginável. Então, eu procuro, com as minhas histórias e com essa experiência, essa bagagem que eu tenho, né, trabalhar o emocional das pessoas para reverter esse pessimismo que a imprensa hoje joga muito, essa coisa, né, de óbitos e de doentes e de hospitais. Então, a gente tem que sempre trabalhar para reverter esse emocional. E eu acho que ainda bem, eu sinto que eu estou conseguindo ser bem sucedido, muito embora, né, palestra é uma coisa assim, né, ela dá aquele upgrade
na pessoa, né? Joga aquela adrenalina no sangue, a pessoa fica chance, né? Mas depois de um tempo ela tem que buscar e se automotivar. Infelizmente não existe uma vacina de motivação que a pessoa coloca ali, né? E tá tudo resolvido. Então a gente sempre tem que dar o caminho, a sabedoria, né? De mostrar qual o percalço, quais são os degraus, para que a pessoa atinja os focos dela, os objetivos dela. O resto é realmente com a pessoa precisa ter atitude. Então eu tenho duas palavras que eu até mencionei na última live, é interessante comentar com o teu pessoal, duas palavras importantes. Uma é acordar, que se você quebrar o significado, dar, colorir, dar cor ao mundo. Quando você se levanta todos os dias, o seu objetivo é criar uma nova pintura do seu dia, né? Colorir o mundo, fazer ele feliz, brilhante, né? Então você está aqui, cada dia é um presente novo que você tem de fazer acontecer. E aí a segunda palavra é motivação, né? Que separado, né? Motivar, mas com ação. Então você tem que criar as condições para fazer acontecer e a atitude, porque sem esses dois juntos nada acontece. Certo. Então acordar e motivação são as duas palavras-chave para você construir o seu dia e chegar mais longe nos seus objetivos. Eu sei que você tem um novo projeto e você pode falar um pouquinho dele para a gente? Do voo espacial? Não sei. Qual que é o teu novo projeto? É aquele que vai... Não, fala qual é o teu novo projeto. O meu projeto é chegar ao espaço, né? Então, hoje só uma pessoa, só um brasileiro chegou ao espaço, e eu gostaria de ser o segundo. Obviamente, a atividade espacial é uma atividade muito dinâmica, não sei se eu serei o segundo, mas certamente eu estarei entre os pioneiros. E o objetivo é abrir portas para a atividade espacial aqui no Brasil. Mas você vai ficar o quê? Você vai ficar como se fosse num satélite? Como se fosse um satélite orbitando a Terra? Hoje eu represento uma empresa, uma companhia espacial, junto com a agência Marcos Pontes. Eu sou um representante comercial. Veja só, eu sou vendedor de voo espacial. Sandra, você quer ir para o espaço? Você fala comigo. É o Marcos Palhares aqui no Brasil que cuida disso. Então, eu te coloco numa nave espacial. Existe uma indústria nascente, que é a indústria do turismo espacial, e que as coisas estão acontecendo agora. Esse ano é o ano chave. Alguém já foi? Já houveram 7 pessoas já foram para o espaço, e a tendência agora é que milhares de pessoas vão ao espaço. Ainda mais com a Covid. O negócio é que façam. Não é? Olha, é uma opção, né? É uma opção, né? Vamos criar bases na Lua logo. Mas o meu desejo é criar interesse, é levar a ciência, né? De uma forma educativa, para que as pessoas prestem atenção nesse mercado, que é o futuro. Então, veja que os maiores bilionários do planeta Terra são Jeff Bezos e Elon Musk, e os dois têm companhias espaciais, são donos de empresas espaciais. É verdade. Né? Então, eu estou fazendo minha parte aqui no Brasil, né, junto com a nossa agência Marcos Pontes. Nós fazemos esses convênios científicos e trazemos tecnologia para pessoas, né? Acessos à tecnologia, acesso à inovação, acesso a experiências, né, disruptivas. E tudo isso, por exemplo, se você quiser se sentir como uma astronauta, Sandra, eu te levo num voo parabólico que você vai sentir a sensação de gravidade zero, você vai flutuar no ar como um astronauta. Gente, imagina só. Isso. Não tem. É como se você estivesse numa piscina, mas nadando. Isso é caro, né? Um negócio desse. Mas não tem água. Então, olha só que diferente. Né? Parece mágico, é uma experiência mágica para as pessoas. Mas é caro. Não precisa falar valor, só fala se é caro ou não.
É que caro é relativo. Para mim, tem coisas que não tem preço. Não, mas depende da sua vontade, se é grande ou pequena, né? Olha, eu acho que todo mundo deveria ter um tipo de experiência como essa. E no futuro, provavelmente, todo mundo vai ter acesso. Eu tenho uma perspectiva de que o que a gente tem hoje na aviação tradicional, a gente vai ter também na astronáutica. Então, em vez de você pegar um avião e gastar 24 horas para chegar em Tóquio, com uma nave espacial, utilizando o vácuo espacial, você vai chegar em 40 minutos. Meu Deus, que loucura. Então, é o futuro. Por isso que eu digo, por isso que esses cabeças, esses caras, o Elon Musk, caras desse tipo, estão investindo fortemente na tecnologia espacial. Sim. Marcos, já estamos chegando para o final, que a gente já está passando do tempo. Eu queria saber, assim, o que te incentiva? Porque isso tudo dá medo. Você não tem um pouquinho de medo de fazer essa coisa que você faz? Vai para o submarino, vai para... me fala, como é que é o medo, como você trata do medo e o que te incentiva? A gente tem que tratar o medo como uma placa de atenção no meio do caminho. Só isso. Ele não deve ser o obstáculo. Certo. Né? Se o medo for o obstáculo, você não faz nada na vida. Você não atravessa uma rua. Né? Então, o medo, ele serve apenas para te chamar a atenção e você buscar estar mais preparado. Exatamente. Então, eu tive atividades de superação nas minhas aventuras que me tornaram uma pessoa mais evoluída e mais preparada para esses desafios, esse tipo de desafio. Mas eu sei que existem riscos, né? Um foguete espacial, a gente ainda diz, né, aqui, né, pelos bastidores, que o foguete espacial nada mais é que um míssil sem ogiva nuclear. Ele tem uma pessoa no lugar da ogiva, só isso, mas continua sendo um míssil. Né? Então, é uma torre de combustível imensa, e nada pode dar errado. O que acontece é que essa atividade tem evoluindo tanto no decorrer dos anos que está cada vez mais seguro, e é esse o objetivo. Né? O avião já foi uma atividade, voar, muito perigosa há uns anos atrás, né? Os primeiros caras ali, Santos Dumont, em 1906, praticamente 114 anos atrás, 115 anos atrás, eles realmente eram pessoas de muita coragem, de muito valor, porque eles colocavam-se em risco em nome de uma causa maior, né? Claro. Eu sou um desses caras que se coloca em risco em nome de uma causa maior. Fazer isso, né, para a civilização evoluir. E eu tenho que confiar nas pessoas, né, acreditar nas metas e nas capacidades, né, dessas mentes, né, enfim, que estão acima da média, que estão envolvidas nesse mercado. Então, a atividade espacial hoje já é bem mais corriqueira, eu vejo cada vez mais pessoas interessadas nisso. E isso me alegra muito, me deixa muito orgulhoso. Sim, né, de fazer parte, né, dessa estrutura que ainda é muito nova para a maioria das pessoas, né? Certo. Então muitas pessoas não entendem ainda para que serve a tecnologia espacial. E quando eu falo que o jogo de futebol que você assiste ao vivo é graças a uma transmissão via satélite, né? Ou seja, está lá orbitando no espaço. Senão você não estaria vendo ao vivo. Claro, porque está lá, né? Então aí as pessoas começam a entender o quanto a atividade espacial está envolvida no seu dia. Tá. Olha, como última pergunta, eu sempre peço para o palestrante dar uma dica. Ou uma dica de vida, ou uma dica de experiência própria, ou alguma coisa que você fale nas suas palestras. Antes disso, vou pedir que as pessoas se inscrevam nos nossos canais, nas nossas redes, Sandra Pascoal Palestras, e vocês vão ver esta gravação, eu do ladinho do Marcos, não um em cima, outro embaixo, e
eu queria que vocês acompanhassem aí o nosso conteúdo, que é um conteúdo muito rico. Então vai lá, me dá uma dica maravilhosa para o pessoal que está te ouvindo e o pessoal que vai te ouvir. Sandra, eu gosto sempre de dizer que nós temos uma missão, né? Nós somos seres de luz, que somos um verdadeiro milagre da existência, né? Quando você estuda o espaço e vê como existe um vácuo tremendo do nada, né? Do escuro, do vazio, e nós somos seres realmente brilhantes, nós somos astros aqui na Terra, né? Então nós temos um propósito maior, e eu sempre digo para as pessoas, né? Busquem seu autoconhecimento, né? Entendam no que você é bom, né? Trabalhe aquilo que você tem, esse talento que só você tem, que é único, né? Transforme essa faísca numa grande chama e decole para os seus objetivos como uma espaçonave. Olha, assim que bacana, Marcos. Olha, muito obrigada. Foi bem bacana mesmo o nosso papo com o palestrante. Você é um palestrante que não é tão antigo como você falou, mas é isso que eu, por exemplo, estou buscando. Eu quero esse frescor, sabe? Pessoas que levem para o público coisas novas, né? Coisas diferentes. E você é super sorridente, foi solícito em estar nos atendendo, então eu agradeço muito, viu? Muito obrigada de ter participado conosco. Eu que agradeço então, Sandra, e eu sempre termino todas as minhas lives, peço para a pessoa do outro lado apontar para cima, lá no lugar onde estão os sonhos mais inimagináveis, e o céu não é o limite. O céu não é o limite. Não é o limite. É isso aí. Valeu. Querido, obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Sandra. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.